Desinflama as pernas inchadas com apenas uma vitamina e 4 alternativas poderosas. Você já sentiu suas pernas pesadas, como se carregasse sacos de areia amarrados nos tornozelos? Já percebeu aquele inchaço que aparece no final da tarde, como se o corpo estivesse implorando por descanso? Muita gente acha que isso é normal com a idade. Mas a verdade é dura. Quando suas pernas começam a inchar, seu corpo está tentando te avisar que algo dentro de você não está funcionando bem. E o mais preocupante é que a maioria ignora. Coloca a culpa no calor, no dia cansativo ou até na idade avançada. Mas a inflamação que se instala silenciosamente ali pode ser o começo de algo muito pior. Em muitos casos, é o sinal de que seu sangue não está circulando como deveria, que seus rins estão sobrecarregados, ou que o seu corpo está retendo líquidos em uma tentativa desesperada de se defender. Eu preciso te dizer, não é normal sentir que suas pernas estão estourando no fim do dia. Não é normal ter que trocar os sapatos por chinelos toda vez que chega em casa porque os pés não cabem mais. O inchaço pode parecer só um incômodo estético, mas na prática é como um alarme tocando bem alto e ninguém ouvindo. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo de curar. E esse tempo pode começar agora, neste vídeo, com uma mudança simples, acessível e natural. Hoje, você vai descobrir uma vitamina poderosa capaz de desinflamar as suas pernas inchadas. Uma vitamina que atua como um calmante natural no seu corpo e que pode transformar a sua circulação, sua leveza, sua disposição. E mais, vou te mostrar 4 alternativas naturais que, somadas a essa vitamina, têm ajudado milhares de pessoas a caminhar novamente sem dor, sem peso, sem desconforto. Mas antes de tudo, escreve aqui nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo. E se você quer dar um passo para cuidar da sua saúde com seriedade, escreve também: minha saúde vem primeiro. Isso não é só uma frase, é uma declaração, um compromisso com você mesmo. Agora que você entendeu a gravidade do inchaço, eu quero te mostrar o que pode acontecer quando esse sintoma é ignorado. Porque, infelizmente, muitos só descobrem o problema real quando já é tarde demais. Quando o inchaço passa a ser perigoso. O que começa com um leve incômodo pode, com o tempo, se tornar uma armadilha para a sua saúde. Quando o inchaço se instala com frequência nas pernas, tornozelos e pés, não é apenas um acúmulo de líquidos. É um bloqueio no sistema de drenagem do seu corpo. É como se as comportas estivessem travadas e a água começasse a inundar o terreno. Esse tipo de acúmulo cria um ambiente perigoso dentro do seu corpo. A pressão nos vasos sanguíneos aumenta, a circulação fica lenta e o coração começa a trabalhar mais para empurrar o sangue por um caminho obstruído. A partir daí, o risco de desenvolver insuficiência venosa crônica, varizes dolorosas, trombose e até feridas abertas que não cicatrizam aumenta consideravelmente. Pessoas com mais de 60 anos são ainda mais vulneráveis, especialmente quando já enfrentam outras condições como pressão alta, diabetes ou obesidade. O corpo perde a capacidade de compensar esses desequilíbrios, e o inchaço passa de um simples sintoma para um risco real. O que mais me impressiona no consultório é como muitos pacientes demoram a reconhecer o perigo. Chegam dizendo que é só uma sensação estranha nas pernas, que preferem não tomar remédio, que vai passar sozinho. Mas por trás daquele edema existe um sistema inflamado, cansado e sobrecarregado. Quando o sangue não circula bem, as toxinas se acumulam. E quando isso acontece, a inflamação se espalha como um incêndio lento, porém destrutivo. O corpo tenta compensar. Primeiro, ele armazena mais líquido. Depois, ele começa a endurecer os tecidos. As pernas ficam pesadas, a pele esticada, o desconforto vira dor. Muitos já não conseguem caminhar com leveza, subir uma escada, brincar com um neto. A qualidade de vida vai desaparecendo devagar, sem alarde, como uma vela que apaga aos poucos. E tudo começou ali, com um simples inchaço que foi ignorado.
É por isso que identificar a causa real por trás desse sintoma é tão essencial, porque a origem do problema nem sempre aparece nos exames. Às vezes, o corpo grita de um jeito que a medicina tradicional não ouve. E é exatamente nesse ponto que entramos em um terreno silencioso e traiçoeiro: a inflamação crônica. A causa silenciosa que os exames não mostram. Por trás do inchaço persistente, da sensação de peso e do cansaço nas pernas, existe um inimigo quase invisível. Ele não aparece nos exames de sangue mais comuns, não causa febre nem dor aguda, e justamente por isso passa despercebido por anos. Seu nome é inflamação crônica silenciosa. Esse tipo de inflamação não é como aquela que acontece quando se torce o tornozelo ou corta o dedo. Ela é sorrateira. Vai corroendo o equilíbrio do corpo pouco a pouco. E um dos primeiros reflexos disso é a retenção de líquidos. O organismo, tentando se defender de um suposto ataque, começa a acumular água e sal, como se estivesse se preparando para uma emergência. Só que a emergência nunca vem. E esse excesso de líquido vai se acumulando onde encontra resistência: nas pernas, nos pés, nos tornozelos. O sistema linfático, responsável por drenar esse excesso, também começa a falhar, sufocado por toxinas e inflamações. O sangue circula com mais dificuldade, o coração se esforça mais, e o corpo, exausto, começa a mostrar sinais. Imagine um rio que deveria fluir livremente, mas foi sendo entupido por folhas, galhos e barro ao longo dos anos. A água começa a represar, transbordar, e um dia tudo desmorona. É assim que a inflamação silenciosa age dentro de você. Ela sabota seus sistemas aos poucos, até que, de repente, o corpo não consegue mais manter o equilíbrio. O mais alarmante é que essa inflamação não é causada apenas por doenças. Ela pode ser resultado de alimentação ruim, sedentarismo, falta de nutrientes essenciais, excesso de açúcar ou óleos ruins, e até mesmo por noites mal dormidas. Pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo vão inflamando o corpo até que ele comece a pedir socorro. E quando o organismo já não consegue mais lidar sozinho com essa carga, surgem os sintomas que você começa a ver no espelho. O inchaço é um deles. Mas ele não vem sozinho. Vem acompanhado de cansaço, de perda de força, de um envelhecimento que parece ter acelerado sem motivo. É nesse momento que o corpo precisa de uma resposta, de uma ajuda, de algo natural, capaz de acalmar esse fogo por dentro e restaurar o equilíbrio. E eu vi isso acontecer diante dos meus olhos. Eu vi uma transformação acontecer quando uma paciente decidiu seguir um caminho diferente. O caso da Dona Ruth. O dia que o inchaço sumiu. Dona Ruth chegou ao consultório com 75 anos, passos curtos e o olhar cansado. Suas pernas estavam tão inchadas que mal conseguia calçar os sapatos. Dormia com travesseiros nos pés, tomava remédios diuréticos quase todos os dias e, mesmo assim, acordava com os tornozelos marcados. Já havia tentado de tudo, dizia ela, mas nada parecia resolver. Sentia que seu corpo estava travado, como se algo dentro dela estivesse envelhecendo mais rápido do que o resto. Ela não queria mais depender de meias elásticas, nem de medicamentos que a deixavam sem energia. O que buscava era leveza, um descanso. Um sinal de que ainda poderia viver com mais dignidade, sem carregar o peso da dor nas pernas todos os dias. O que fizemos foi simples. Começamos com uma mudança no café da manhã. Acrescentamos alimentos ricos em nutrientes anti-inflamatórios, ajustamos o sono, incluímos uma pequena caminhada de 10 minutos por dia e sugeri a ela o uso de uma vitamina natural que atua diretamente na raiz do problema. A transformação não foi imediata, mas veio como um alívio suave, dia após dia. Na primeira semana, o inchaço reduziu. Na segunda, as pernas já não doíam tanto. E, em menos de um mês, ela voltou ao consultório com um sorriso que não cabia no rosto. Os sapatos voltaram a servir. As escadas deixaram de ser um desafio.
E mais importante, ela voltou a caminhar com leveza, como se tivesse recuperado algo que tinha perdido havia anos. Ela me disse, com os olhos marejados, que sentia como se tivesse voltado a viver, que não lembrava a última vez em que acordou sem dor nas pernas, que se sentia forte de novo. E eu apenas respondi o que muitos esquecem. Quando você dá ao seu corpo o que ele realmente precisa, ele começa a se curar. A saúde não se perde de uma vez. Ela vai se apagando devagar, mas também pode se reacender, como uma vela protegida do vento. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Tudo começou com um simples gesto, um nutriente, uma escolha diferente, uma semente plantada em terra fértil. E é sobre essa vitamina que eu preciso te contar agora, porque o mesmo alívio que Dona Ruth viveu, você também pode viver. A vitamina, capaz de desinflamar suas pernas. Existe um nutriente essencial que, apesar de estar presente em muitos alimentos simples, é frequentemente esquecido. Ele não apenas combate a inflamação que causa o inchaço nas pernas, como também melhora a circulação, protege as células e ajuda o corpo a recuperar a leveza perdida. Seu nome é vitamina E. Essa vitamina atua como um verdadeiro escudo contra o estresse oxidativo. Quando as células estão inflamadas, elas produzem resíduos que intoxicam o corpo. A vitamina E entra em ação como um limpador natural, varrendo esses resíduos, reduzindo o inchaço e devolvendo ao organismo a capacidade de funcionar sem sobrecarga. Mas sua ação vai além. Ela ajuda a manter os vasos sanguíneos flexíveis, evitando o endurecimento das artérias e facilitando o fluxo do sangue. Isso é essencial para quem já sente os efeitos da idade na circulação. Ela também fortalece a parede dos vasos, evitando vazamentos que causam edemas e hematomas com facilidade. Estudos recentes mostraram que idosos com níveis adequados de vitamina E apresentam menos retenção de líquido, menos dor nas articulações e uma resposta inflamatória muito mais equilibrada. Isso significa mais disposição, menos inchaço e menos dependência de medicamentos que só tratam os sintomas. Encontrá-la não é difícil. Alimentos como semente de girassol, abacate, azeite de oliva extra virgem, castanha do Pará e espinafre são ricos nesse nutriente. E quando combinados com uma alimentação equilibrada e movimentos leves ao longo do dia, os resultados são visíveis. No corpo, ela age como um óleo novo num motor antigo. Os movimentos voltam a ser suaves, a rigidez diminui e a energia circula novamente. O que antes parecia travado, pesado, inflamado, começa a se soltar. É como se o corpo respirasse aliviado por dentro. Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Ruth. Ela passou a consumir diariamente um punhado de sementes, uma colher de azeite extra virgem no almoço e uma vitamina de abacate 2 vezes por semana. Pequenas mudanças que, somadas, criaram um efeito poderoso. Agora, se você acha que essa é a única solução, está enganado. Existem outras 4 alternativas naturais que, quando combinadas com a vitamina E, criam um verdadeiro efeito restaurador no seu corpo. E é sobre isso que você vai entender agora. As 4 alternativas poderosas para desinflamar, naturalmente. O corpo responde muito melhor quando recebe mais de uma ajuda ao mesmo tempo. Enquanto a vitamina E faz o trabalho interno de limpar e proteger, outras alternativas naturais atuam em pontos diferentes, acelerando o alívio e trazendo resultados ainda mais visíveis. A primeira delas é o chá de cavalinha. Simples, barato e muito eficiente. Ele atua como um diurético suave, ajudando o corpo a eliminar o excesso de líquido sem forçar os rins. Ao contrário dos remédios comuns que drenam tudo de uma vez e causam fraqueza, a cavalinha age com equilíbrio. Uma xícara após o almoço e outra no final da tarde já é o suficiente para começar a notar a diferença nos tornozelos e nas panturrilhas. A segunda alternativa é o suco de abacaxi com hortelã.
Além de refrescante, essa combinação é rica em bromelina, uma enzima natural que reduz a inflamação dos tecidos e melhora a digestão. A hortelã, por sua vez, ajuda a relaxar a musculatura interna e ativa o sistema digestivo. Juntas, essas duas plantas funcionam como uma faxina no corpo, tirando aquilo que está acumulado e impedindo a circulação de fluir com leveza. A terceira solução é a compressa morna de gengibre. Basta aquecer fatias finas em água morna, colocá-las num pano limpo e aplicar sobre as pernas por 15 minutos. O gengibre aquece suavemente, ativa a circulação local e reduz o inchaço visível em poucos dias. Essa técnica tem sido usada há gerações por quem sofre com dores nas articulações e edema. E quando aplicada com regularidade, traz uma sensação imediata de alívio e relaxamento. Por fim, a quarta alternativa é algo que muitos negligenciam: caminhar. 20 minutos por dia. Nem mais, nem menos. O simples ato de caminhar ativa o retorno venoso, empurra o sangue de volta ao coração, fortalece a musculatura das pernas e ajuda o corpo a eliminar aquilo que está parado. Não precisa ser na rua nem no parque. Pode ser dentro de casa, com passos lentos e constantes, mas com intenção. Com compromisso, com amor por si mesmo. Estas 4 alternativas não substituem a vitamina E. Elas somam. Criam um ambiente dentro do corpo onde a recuperação se torna possível. Onde o fluxo é restaurado, a dor começa a se afastar e o corpo volta a confiar na própria força. E mesmo com tudo isso, ainda há quem insista em ignorar os sinais. E ao fazer isso, corre um risco que pode mudar tudo. O momento de virar o jogo. Você não precisa esperar a dor bater mais forte para começar a agir. O seu corpo, por mais cansado que pareça, ainda tem a capacidade de se regenerar, de responder, de se levantar. Basta oferecer as ferramentas certas, do jeito certo, na hora certa. E é por isso que nós criamos o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Um material completo, prático e acessível que reúne receitas naturais, simples e eficazes para desinflamar, aliviar dores e restaurar a saúde de dentro para fora. São combinações de chás, sucos, alimentos e preparações que fazem parte do dia a dia, mas com o uso e a proporção corretos para gerar um efeito real no corpo. Cada receita foi escolhida com critério. Não é uma lista solta de ingredientes. É um passo a passo organizado para que você aplique tudo com segurança, mesmo que nunca tenha feito nada parecido antes. E o melhor, tudo o que está lá funciona em conjunto com o que você já aprendeu neste vídeo. É como somar forças. Potencializar os resultados. Fazer com que a mudança aconteça mais rápido. Se você está cansado de depender só de medicamentos, se sente que seu corpo está pedindo socorro, se quer voltar a viver com leveza e autonomia, então não ignore essa oportunidade. O link está logo aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse é o momento de virar o jogo, de escolher um novo caminho, de investir no que mais importa, sua saúde. Porque cuidar de si mesmo não é vaidade, é sabedoria. E quando você escolhe cuidar, o corpo responde, a vida responde. Tudo muda, até a esperança volta a sorrir. E agora, depois de tudo o que você aprendeu, eu quero te ouvir. Qual dessas alternativas você vai testar primeiro? Qual mudança vai começar a aplicar ainda hoje? Me conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas que também estão procurando um novo caminho. Como dizia Sócrates, a saúde não é tudo, mas sem ela, tudo é nada. Valorize o que você tem agora, para não lamentar depois o que deixou passar. Faça da sua saúde uma prioridade, não uma emergência. E se este conteúdo fez sentido para você, se sentiu que falou com a sua realidade, se tocou em algo aí dentro, inscreva-se no canal. Ainda temos muita coisa para caminhar juntos. E o próximo passo, quem dá, é você.